Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento. É o primeiro dos 6 que instrui como lidar com o nosso próximo. Na verdade, os seus pais. Na verdade, é importante honrar nossos pais. Como nos foi dito, isso resulta numa vida longa aqui na terra. Isso está em Êxodo 20:12. Honrai a teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, que Yahweh, teu Elohim, te dá. E começa com os nossos pais, porque eles são as pessoas mais chegadas a nós. Todas as leis relacionadas com o nosso próximo fala do âmbito terrestre, mas esta também é aplicada espiritualmente e mais profunda. Isso nós vamos ver aqui. Esse quinto mandamento, ele é o relacionamento do pai e da mãe. Ele nos prepara para ter um relacionamento com o Altíssimo. Em Isaías 53 diz assim: dúvida, tu és o meu Abba, nosso pai, traduzindo. Isso, embora Abraão não sabia a respeito e Israel não nos conhece, tu, Yahweh, és nosso pai, nosso Abba, nosso Redentor, e desde a antiguidade é conhecido teu nome. O quinto mandamento, ele age como uma ponte que liga os mandamentos que lidam com o relacionamento com o nosso pai, com o nosso Criador e o nosso relacionamento com o nosso próximo. E voltando ao aspecto terreno, os nossos pais, eles devem ser honrados, porque o nosso Criador, ele pede para nós honrarmos. Nós precisamos entender que tipo de honra nós estamos falando e o que isso significa. Primeiro vamos olhar para a palavra honra em hebraico, que é kabad, que está no Strong 3513. A palavra, ela vem da raiz ser pesado, muito pesado, sempre no sentido de grandiosidade ou importância. Essa palavra, ela aparece em 2 trechos diferentes. Em Ezequiel 27:25 e em Isaías 66:5. Em Ezequiel, os navios de Társias transportavam os seus bens e os produtos. Ó Tiro, quanta carga pesada! Este pesado é a mesma palavra. Ó Tiro, quanta carga pesada armazena nos meios dos mares. Em Isaías 66:5 fala assim: ouvi a palavra de Yahweh. Vós tremeis diante da tua palavra, irmãos que vos odeiam e que lançam para longe por causa do meu nome, afirmaram: que Yahweh seja glorificado, para que nós vejamos as vossas alegrias, mas que serão envergonhados. A palavra que glorificado é a mesma de ser honrado. Então nós vemos que o mandamento, ele está em honrar, aqui como Ezequiel está em pesar e em Isaías está como glorificado. Tem versões diferentes, mas significa a mesma palavra. Então nós vamos entender o que isso significa. A palavra pesado e glorificado estão nesses 2 versos anteriores, são para falar de um grande peso de honra que deve ser dado aos nossos pais, que deve, quando existe uma penalidade, para fazer o oposto a isso, quando nós fazemos desonra a isso. E nós vamos ver em Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que despreza os seus pais ou a sua mãe, e todo o povo dirá a mim. A palavra usada aqui é kala, que significa desonrar ou honrar fracamente, ou degradar. Isso significa essa maldição associada com a quebra desse mandamento, que está em Deuteronômio 21, do 18 ao 21.
Se alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e da sua mãe, que embora o castigue e não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, os levarão ao ancião da cidade, à sua porta e dirão: este filho é rebelde e costumas não dar ouvido à nossa voz, e é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejará até a morte. Assim eliminará o mal do seu meio. A desobediência no lar não deve ser tolerada. E nós vemos isso em Deuteronômio 5,16. Se um filho não obedece à autoridade dos seus pais, este rebelde contra os anciãos, contra o nosso pai, contra o nosso Criador, será passivo à pena de morte, porque todo pecado ele é mau. Em 1 João 3,4 fala assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, e o pecado é a transgressão da lei. Então, por isso, desonrar pai e mãe é considerado mal. Em Marcos 3, do 31 a 35, fala o seguinte: isso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar. Muita gente estava sentada ao seu redor, e ele disse: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão do lado de fora à tua procura. Então respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correram olhar pelo que estava assentado ao seu redor, e disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que ficar à vontade de água, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então vamos entender o contexto. Tem uma multidão em volta de Jesus. E é aí alguém dos seus discípulos, Marcos, ele vem falar aqui que a sua mãe e seus irmãos, não fala os nomes, possivelmente José já estava morto naquela época. Indicava que não havia contato entre Jesus e a sua família, apenas troca de recados, que mostra que a sua família mais importante é a família espiritual. E ele estava fazendo uma aula, uma explicação, como sempre, e ele aproveita essa situação para explicar uma coisa a mais. Ele está falando que as coisas que estão em volta, que tem sede de conhecer mais o Pai, cumprir os mandamentos, estes são os pais e mães e irmãos. Qualquer que faça a vontade de Elohim é meu irmão, minha irmã. Então, quando tem uma falta de um pai, de uma mãe biológica, Yahweh, nosso Criador, sempre põe outras pessoas em nossa vida que vão fará um papel de pai e de mãe. Um aspecto importante de honrar pai e mãe é obedecer a sua voz, ouvir as suas instruções, conselhos e avisos. Aqui nós estamos falando de pais que andam no caminho justo, direito, que segue as leis, os mandamentos, as ordenanças. E eles podem ser pais de sangue ou não. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Quando o Messias, ele preparou os 12 discípulos para serem enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e Yahushua, ele deu instruções, ele sabia a mensagem que causaria divisão. Isso está em Mateus do 34 ao 36. Não pense que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, mas sim espada, porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, sua filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem contra a sua própria casa.
Diz aqui que ele vai trazer divisão na sua própria casa, que os inimigos do homem estão na sua própria família. É pesadíssimo isso. Esse versículo, ele é um símbolo de conflito e de divisão. Em Miqueias 7:6 fala o seguinte: pois os filhos desonram o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Nós estamos no momento do mundo entre que existe o pai que transgride a lei. Vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos roubar ali, vamos assistir um pornô aqui. Não tem como seguir esses conselhos, porque nós estamos no momento onde a humanidade ela está corrompida. Amanhã nós falaremos mais um pouco sobre isso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!